Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Xavier Carneiro, eu sou médico hematologista, falo em nome da BHH, dizendo que é um prazer ter todos aí online conectados conosco. Esse é mais um webinar, é uma iniciativa da BHH de promover a educação continuada e discussões relevantes nos temas em hematologia no nosso país. Esse simpósio também tem apoio, esse webinar tem apoio da AVE, e eu queria dizer a todos presentes que a ideia é que a gente tenha uma discussão rica. Boa parte do que vai acontecer nessa nossa discussão vai ser ditada pelas perguntas, pela interação. Já falei com os palestrantes hoje, todos querem ser bem sucintos com o intuito de fomentar a discussão e que seja bem enriquecedora. Eu agradeço também, além da presença de todos vocês, a doutora Larissa Gandolfo, que é médica infectologista da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e vai moderar essa sessão comigo. Larissa, eu deixo a palavra com você agora. Boa noite, obrigada, Tiago. Obrigada à BHH pela realização desse webinar tão necessário aí sobre a atualização de LLC, pela honra de moderar essa sessão e principalmente, né, eu acho que assim, eu tenho um super viés e é pelo privilégio de poder apresentar esses dois especialistas que eu admiro muito e que tiveram e têm um papel na minha formação até hoje. Então, a gente vai começar pela primeira apresentação, que é as atualizações de LLC, e gostaria de agradecer, então, ao Dr. Celso Arraes, coordenador desse webinar, professor adjunto da Unifesp, médico do Hospital 9 de Julho, Rede Dasa, e diretor coordenador do Comitê de LLC da BHH. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Obrigado, Larissa, Tiago. A gente está entre amigos aqui, né? Então a gente comentou antes também que, apesar de estar entre amigos, a gente gosta de polêmica. Então é bom que a gente vai poder discutir, polemizar, trazer os pontos críticos aí. Agradeço também a BHH pelo espaço e a gente tem aí, para não se prolongar muito, acho que a gente já pode começar, mas estamos à disposição para que vocês mandem perguntas e mandem comentários e a gente poder responder e esclarecer ou tentar esclarecer parte do que são as controvérsias atuais, né? Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação ou outras atividades ligadas à indústria farmacêutica. Quando a gente fala, então, tratamento de LLC em primeira linha, a gente deve sempre pensar quais são os objetivos do tratamento. Então, acima de tudo, o primeiro objetivo é paciente muito jovem, você quer erradicar a doença, curar o paciente, de preferência nunca mais tratar. Um paciente muito idoso, com muita lesão orgânica, comorbidades, você talvez só queira reduzir toxicidade, melhorar a qualidade de vida, não fazer mal acima de tudo. E nesse sentido, a gente responde já a primeira pergunta: o tratamento deve ser um mesmo ou ele deve ser individualizado? E não há nenhuma dúvida que o tratamento deve ser individualizado. Não é porque a LLC é uma doença de idoso que a gente tem que tratar todos como se fossem idosos, porque a gente sabe que existem várias faixas etárias que podem ser acometidas. Então, quando a gente fala primeiro em qual é o melhor tratamento, e acho que a gente é inundado de informação sobre como tratar os pacientes, a pergunta ainda antes disso é: tem indicação de tratamento? E isso a gente sempre acha que parece relativamente repetitivo falar sobre isso, mas nunca é repetitivo falar sobre isso, porque, como eu falei, a gente tem essa pressão e a gente conhece, todos os hematologistas conhecem as indicações clássicas de tratamento, que são essas 7 aí listadas, mas na prática, no Brasil, principalmente, a gente tem dados já brasileiros apresentados, publicados, que se a gente é ainda mais conservador do que as indicações clássicas de tratamento, também não acrescenta nenhum risco adicional aos nossos pacientes. Então, hoje, a maior parte dos serviços brasileiros e grande parte dos serviços no mundo todo consideram como as indicações de tratamento em LLC o paciente que tenha muito sintoma, sejam grandes linfonodomegalias, grandes esplenomegalias, ou que o paciente tenha citopenias sintomáticas. Então, a gente não deve tratar um paciente que tenha, por exemplo, só linfostose, a gente não deve tratar um paciente que tenha, por exemplo, uma citopenia leve ou uma citopenia estável. É o momento de usar o bom senso e tratar os pacientes que têm indicação. Também tomar cuidado em não tratar pacientes que estejam emagrecendo ou que estejam com sintomas B, né? A gente tem, eu sempre falo para os alunos, para os residentes que frequentam o ambulatório,
é comum, tá na hemato, tem que perguntar, tá emagrecendo, tá tendo sudorese noturna, e esses sintomas isoladamente nunca vão ser indicação de tratamento, até porque muito frequentemente eles são de outras naturezas. Então, naquele sentido de a gente quer um paciente que vai viver mais, um paciente que vai viver melhor, isso tem que ser definido pela idade, pelas comorbidades, você aí define se o paciente tem indicação de tratamento e se ele tem indicação de tratamento, qual a indicação de tratamento. E esses, a gente poupando vocês de uma quantidade inúmeros trabalhos, uma quantidade infinita de dados que estão surgindo, vamos focar nos estudos fase 3, aí todos representados até 2023, pelo menos, os principais estudos apresentados até o momento e que já estão incorporados à prática clínica. E como vocês veem ao longo desses anos, a gente basicamente tem confrontado quimio e imunoterapia com terapias menos intensivas que eu vou descrever a partir de agora, ou de menor toxicidade. O primeiro da classe, aí, o primeiro apresentado e que já tem um dado mais maduro foi o ibrutinib. Em primeira linha foi o estudo Resonate 2, que já tem aí um fim de segmento do estudo, mostrando essa enorme diferença aí com uma mediana de PFS infinitamente superior a um tratamento que na época era considerado padrão em pacientes idosos, hoje já não é mais, há muitos anos, que seria clorambucil em monoterapia. Depois foi ibrutinib versus terapias mais comparáveis, como bendamucina, associada a rituximab, também com ganho de sobrevida livre de progressão não tão grande quanto aquele do estudo anterior, mas mostrando que é uma droga oral com um perfil de toxicidade tolerável e com essa vantagem em relação à quimio-imunoterapia. Sempre guardem em mente, acho que a gente vai ter tempo na discussão de falar, que a gente está aqui comparando estratégias distintas. Então, você está comparando 6 meses de tratamento com quimio-imunoterapia versus terapia contínua com uma droga oral. Então, a gente também tem que lembrar disso, uma vez que você fale qual é o tempo livre de tratamento, pacientes em terapia contínua estão sempre em tratamento. Outro trabalho, mesmo desenho, terapia contínua versus terapia finita, agora com o anticorpo monoclonal mais potente, que é o obinutuzumab. Ele é quase um espelho, vamos dizer, do que são os outros dois estudos anteriores, o ibrutinib com obinutuzumab muito superior a clorambucil. E ainda mais recentemente, o outro inibidor de Bruton quinase com perfil de toxicidade melhor, que é o acalabrutinib, mesma informação, muito superior a clorambucil, e pela primeira vez parece que o obinutuzumab, pelo menos em termos de sobrevida livre de progressão, acrescentou, então, nessa terapia contínua, fazer também alguns meses aí de anti-CD20 mostrou algum benefício nessa população dentre as estratégias terapias contínuas. E mais ainda recentemente, um terceiro inibidor de Bruton quinase aprovado na prática já no Brasil também, que é o zanubrutinib, contra quimioterapia mais intensiva, que é a bendamucina, mesmo resultado do Alliance, mesmo resultado dos demais, superioridade em sobrevida livre de progressão sem ganho sobrevida global. E agora, falando de terapia finita contra terapia finita, então foi o estudo CLL-14 nessa população de pacientes idosos, que comparou o mesmo tempo de comprimidos, clorambucil obinutuzumab contra venetoclax obinutuzumab, os dois por 1 ano de tratamento, com 6 meses de obinutuzumab, e a mesma informação que a gente tinha dos estudos anteriores com ibrutinib contínuo, aqui a gente tem com uma terapia nova, mais finita, de 1 ano de duração. Então, uma grande superioridade em sobrevida livre de progressão do venetoclax em relação à terapia, na época, considerada padrão, que era a clorambucil. Quando a gente fala na população já jovem e com boa condição física, então não podemos esquecer, né, que existem pacientes, e nem LLC a gente chama jovem quem tem menos de 60 anos, quem tem menos de 65 anos até. Então, para essa população também foi feita uma comparação ibrutinib contra quimioimunoterapia, mostrando superioridade da terapia contínua. E, mais recentemente, apresentado o ano passado e esse ano, dados do CLL-13, que é venetoclax em associação ou a rituxi ou a obinutuzumab ou obinutuzumab e ibrutinib, então estudo de 4 braços, mostrando, comparando com quimioimunoterapia, e vocês veem que o obinutuzumab venetoclax com ou sem ibrutinib
é a terapia com melhor resultado. O rituximab, venetoclax, não teve uma performance, um desempenho tão bom quanto o obinutuzumab, mostrando que o melhor parceiro para o venetoclax é, de fato, o obinutuzumab. E o FCR, ainda que muitos queiram aposentá-lo, a gente vai ter tempo de falar sobre isso, também um bom desempenho em relação, inclusive, a outros estudos, como eu acabei de mostrar, no qual o desempenho não tinha sido tão bom. Mas validando que venetoclax ou obinutuzumab também é uma boa opção para pacientes jovens. Quando a gente, então, conhece a biologia da doença, você também pode adaptar o seu tratamento e deve adaptar o seu tratamento. E a gente aqui, o exemplo clássico, já antigo, de certa forma, é que pacientes que tenham a mutação da cadeia pesada da imunoglobulina, eles têm um desempenho melhor do que os que não têm, inclusive formando esses platôs aqui. Então, depois de já quase 20 anos que esses dados estão em análise, os pacientes têm sido acompanhados, tem muitos pacientes que nunca mais progrediram. Então, será que realmente foi uma terapia curativa? E vocês veem que mesmo nos pacientes que não receberam rituximab, ainda que seja uma proporção menor, também existe a probabilidade ali de que esses pacientes possam um segmento de longo prazo. Quando você fala em terapias contínuas, essa mutação da cadeia pesada não parece ter tanto impacto quanto em terapias finitas, porque o paciente com essas mutações está continuamente exposto ao medicamento, parece compensar esse fator de mau prognóstico. E quando a gente fala em venetoclax ou obinutuzumab por um ano, que são os dados de estudos finito, vocês veem que também, apesar do venetoclax em pacientes com a mutação, eles têm uma evolução melhor do que aqueles sem, ou aqueles não mutados. Os pacientes não mutados têm aí uma mediana de segmento, uma mediana de PFS de 64 meses, um tempo para o próximo tratamento, provavelmente algo como 6 anos. Então, ainda que eles progridam ao longo desses anos, você pode tratar por um ano, daí a 5, 6 anos, o paciente tendo critérios de retratamento, que são os mesmos da primeira linha, você pode oferecer novamente tratamento a esses pacientes. Então, também é uma opção, mas o IGHV, nesse contexto, ele mostra que pacientes têm um risco maior de progressão do que aqueles que não têm. Mesma coisa para o TP53, já conhecidamente uma mutação de alto risco, risco de progressão mais rápida ou de pior resposta ao tratamento convencional com quimioterapia. Aqui, ele é uma opção ser tratado com terapia finita, com uma mediana aí de PFS de 49 meses. Então, também, mesmo raciocínio, o paciente trata por um ano, depois demora ali 4, 5 anos para que ele possa precisar de um segundo tratamento. Então, não é obrigatoriamente como muitos dos nossos colegas consideram uma terapia inadequada. Eu, na minha humilde opinião, não considero. Acho que é uma terapia adequada também para essa população, sabendo que num prazo aí de 4, 5 anos, os pacientes podem precisar de novos tratamentos. E vocês veem, por exemplo, que o próprio estudo do Illuminate ali, ele foi atualizado e apresentado pela Carol Moreno, publicado em 2022, a mediana de PFS dos não mutados foi 48 meses, não foi, foi inclusive pior, ainda que a gente não compare estudos, mas não só ele não concorda com os dados de outros estudos que o ibrutinib, que parece não haver diferença no IGHV, como a PFS não foi muito melhor do que terapias menos intensivas. Para o CLL13, então, voltando no estudo que fez os braços, vocês veem que o IGHV não mutado, ele tem uma resposta menos duradoura do que o mutado nos 4 braços, mas parece que, especialmente quimioterapia e rituximab venetoclax, não duram tanto quanto a terapia, por exemplo, com obinutuzumab venetoclax, e especialmente nessa população de pacientes mais jovens, menores de 65 anos e com esse bom prognóstico da mutação da cadeia pesada, vocês veem que qualquer opção é bem-vinda. Esses pacientes são tratáveis com qualquer um dos 4 braços sem maiores dificuldades. E agora, falando em outras alternativas para essa população mais alto risco, que é a deleção do 17p, a acalabrutinib bem validado nesse contexto, zanubrutinib também validado nesse contexto. Então, assim como o ibrutinib, todas as terapias contínuas são boas opções para as LLCs de risco alto, como deleção 17p e GHV não mutado. E se nós, então, fizermos combinações, como é o estudo Captivate, combinou ibrutinib, 3 meses de ibrutinib, 3 ciclos, para depois acrescentar venetoclax, dessa vez sem
anti-CD20, totalizando ali 12 ciclos, então no total 15 ciclos de tratamento, resultados muito bons, inclusive apesar de poucos pacientes, né? Todos esses trabalhos, esses estudos têm esse inconveniente de ter um número ali menos de 10% só dos pacientes têm deleção 17p, então são todos pequenos grupos, mas mostrando que é uma boa opção de tratamento também para esse grupo de pacientes. E, finalmente, um outro estudo de combinação, esse um pouco mais robusto, vamos dizer, ainda que também não seja tão grande quanto os estudos que eu já mostrei, que compara essas duas estratégias, Ibrute com venetoclax versus o tratamento convencional à época, que era clorambucil ou obinutuzumab. Então, como esperado, superioridade do esquema que tenha novos agentes em relação a clorambucil, e essa superioridade, ela é algo que a gente pode depois discutir, né? Dentre as opções que a gente tem, qual dessas a gente deve escolher, né? Outro objetivo de tratamento é a erradicação da doença residual mínima. Então, isso, especialmente quando a gente fala em pacientes jovens e com uma boa condição física, será que o paciente gostaria de ficar continuamente sendo tratado, ou se você consegue aprofundar a resposta e isso deixá-lo por um período sem tratamento, isso pode ser interessante. Então, os dados de venetoclax mostraram que sim, que a gente tem essa capacidade, é muito superior você usar venetoclax do que clorambucil, por exemplo, em termos de aprofundar a resposta e atingir doença residual mínima, e isso tem um forte impacto. Quanto mais profunda a doença residual mínima, como acontece com quimioterapia ou quimioimunoterapia, mais longa é o tempo de duração de remissão e tempo para a progressão desses pacientes, inclusive ganhando sobrevida global aqueles que consigam atingir. Para os mais jovens, mesma informação. Venetoclax com obinutuzumab, alta capacidade de erradicação de doença residual mínima, que não é diferente, acrescentar ou não ibrutinib, mas é diferente se você troca o obinutuzumab por rituximab, que é menos eficiente para esse objetivo. E a associação do ibrutinib e venetoclax, em função da atividade do venetoclax, também é capaz de atingir uma resposta mais profunda, muito mais profunda do que o clorambucil. E, finalmente, como todos esses tratamentos têm riscos de toxicidade, a gente sabe que, principalmente, quimio, imunoterapia, por que a grande pergunta é, morreu o FCR? FCR é uma quimioterapia, para muitos pacientes vai muito bem, o paciente não tem grandes toxicidades, nem fica com grandes complicações, mas os estudos fase 3 mostraram uma frequência alta de pessoas ali, quase 17% que tem neutropenias prolongadas, citopenias prolongadas e mesmo o risco de evolução clonal, transformação de Richter, o risco de neoplasias secundárias associado ao uso do análogo de purina, como nesse trabalho aí, mostrando um risco bem superior fazendo FCR do que outras terapias. O risco de evolução clonal, como eu comentei, o que torna o indivíduo progressivamente mais resistente a terapias subsequentes, quando faz quimioimunoterapia, a mesma coisa não é verdade para venetoclax, e os riscos cardiovasculares associados aos inibidores de Bruton quinase, especificamente, pelos efeitos off-target, os efeitos fora do objetivo do tratamento, mais amplos. Então, o medicamento que causa mais efeitos adversos é o ibrutinib, como vocês veem na figura, porque ele inibe muitas outras vias, não só a via do inibidor de receptor de linfócito B, mas outras vias que causam os efeitos colaterais. Em segundo, usando o ibrutinib um pouco menos, o acalabrutinib é o menos deles, mas todos eles, sem exceção, têm risco de fibrilação atrial, hipertensão, sangramentos e alguma toxicidade que o João vai falar mais, que é sobre o risco de infecção. E aí não podemos esquecer que o acalabrutinib, por exemplo, que é um medicamento supostamente ou conhecidamente um pouco menos tóxico que o ibrutinib, também está associado a um risco de arritmia ventricular, assim como todos os inibidores de Bruton quinase. E por último, falando um pouco de acesso no Brasil, esses são dados brasileiros, mostrando que no SUS os pacientes eles são mais velhos, chegam mais tarde ao hospital, com doenças mais avançadas, têm pior função renal, têm menos acesso à estratificação de risco e têm menos acesso a tratamento. Vocês veem que a gente fala de ibrutinib, acalabrutinib, zanobrutinib e venetoclax no SUS, 4% só dos pacientes tiveram acesso a esses medicamentos e um forte impacto em prognósticos, pacientes com uma pior sobrevida nos pacientes que estão no SUS em relação aos pacientes que estão no privado.
Isso é o que a gente tem de recomendação de tratamento em LLC no Brasil atualmente, isso é o que a gente tem de disponível no sistema público, no Sistema Único de Saúde, mesma coisa para a segunda linha, o que a gente tem de recomendação, o que a gente tem disponível é basicamente só transplante, nada de segunda linha disponível no SUS. E por último, como a gente trata os pacientes, uma vez que não está nada disponível na segunda linha do SUS, e aqui o que foi uma análise do Registro Brasileiro mostrando que 83% dos pacientes no Brasil foram tratados ou com esquemas de primeira linha de tratamento de LLC ou com esquemas de tratamento de linfoma, não indicados mais para linhas subsequentes ou nunca indicados em pacientes com LLC, de forma que isso tem um forte impacto também na sobrevida livre de tratamento de segunda linha, no caso. Então, a gente tem que mudar esse cenário, a gente tem que conseguir mais acesso a terapias-alvos para essa população. E eu agradeço aqui, passo a palavra para o Dr. João Prats e estimulo aí todos que ainda não participem, que participem do registro para que a gente consiga gerar mais dados de sobrevidas e de vida real em LLC. Obrigado pela atenção. E eu não vou entrar em detalhe aqui dos dados dos estudos para a gente deixar, dos estudos futuros para a gente deixar para discussão, mas agradeço aí a toda a equipe da ASA, Hospital 9 de Julho, e também a toda a equipe da LLC e do Transplante do Hospital São Paulo. Obrigado. Passo a palavra para os moderadores. Espero não ter Obrigada. passado tanto aí do prazo, né? Não, tá perfeito. Muito obrigada, doutor Celso. Foi maravilhoso, como sempre. E agora eu vou chamar, então, o João Prats, meu R+, meu ex-preceptor eterno, infectologista e consultor em doenças infecciosas em oncohematologia e transplantes de medula óssea da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Muito obrigada, João. Joia. Estão me ouvindo e vendo meus slides só para confirmar? Sim. Então tá bom. Sim. Maravilha. Larissa, é um prazer estar aqui. Tiago, Celso, obrigado pelo convite, obrigado a BHH, obrigado a todo o pessoal que está nos assistindo. Para mim é um prazer, eu gosto muito de hematologia, né? Então é uma delícia, é muito gostoso essa experiência estar aqui, podendo falar com colegas hematologistas. Então hoje a gente vai falar de infecções na LLC, e vocês veem esse título que é meio peculiar aí, que chama manejo imunológico, aspas, né? Porque eu falava antes da apresentação que a gente virou os infectologistas, a gente é os imunologistas do adulto, né? E cada vez mais drogas surgem, cada vez mais alterações imunológicas surgem, e a gente sempre falava com o residente hoje, a gente tem que sempre pensar no hospedeiro, no patógeno, e a gente tem cada vez mais gostado de entender esse hospedeiro da melhor forma. A LLC não ia ser diferente. Esses aqui são os meus conflitos de interesse, não estão relacionados com a apresentação especificamente, mas de outros de fora também. E vamos falar da disfunção imunológica da LLC. O primeiro ponto, e é bem simples aqui, é deixar bem claro que a questão imunológica é complexa e multifatorial. Nós não estamos falando só do tratamento, a gente está falando de pacientes que só por ter a LLC já tem vários problemas. Um bom exemplo aqui seria a resposta ruim à vacinação de baseline que esses pacientes têm mesmo pré-tratamento. A gente tem uma insuficiência de marcadores imunológicos, né? Então, a gente conversava um pouco antes da apresentação também sobre prever as infecções desses pacientes. Isso é muito difícil, a gente pode ter hipogama, mas hipogama representa uma subpopulação pequena e às vezes muito até tardia de pacientes, né, com LLC. Então, não é muito fácil você medir, não tem um CD4 que resolve o problema, o CD20 não resolve o problema, não tem marcadores de uso clínico fácil para prever quem vai ter infecção, né? E as drogas têm efeitos diferentes, tem pacientes que são idosos, cardiopatas, nefropatas já responde pior à vacinação só por causa disso. Então tem uma série de coisas e a disfunção imunológica ela é individual e depende de todas essas coisas. E aí se eu for falar para um slide dessa apresentação ficar gravado na cabeça de vocês, é esse. De todos os slides acho que é o mais importante, depois eu falo de mais um de vacina antipneumocócica, mas esse é muito importante. Esse estudo é muito legal, são dois estudos muito legais, que é uma carta, um letter para hematológica, e depois um grupo fez um follow-up. E o que a gente vê aqui é, do ponto zero, a evolução de pacientes com LLC, aqui num estudo menor de 9 anos, 150 pacientes. Eles perguntaram ao paciente assim, você teve infecção no último ano? A resposta foi sim, é esse grupo que vocês estão vendo com essa sobrevida absolutamente inferior. E se a resposta foi não, vocês estão vendo um grupo aqui que tem uma sobrevida muito maior, perto aqui dos 80%, versus aqui chegando a 30%, né? E aí, esse grupo da Dinamarca falou, então, pera, vou aplicar a mesma metodologia de vocês, só que eu vou botar no corte nacional com 3.000 pacientes, vamos ver o que acontece. E eles observaram exatamente a mesma coisa. Se eu colocasse esse gráfico para vocês em doenças outras hematológicas, vocês falariam que isso aqui é
um IgHV mutado, é um TP53, é um marcador de gravidade, são doenças diferentes. Então, quem tem infecção na LLC, uma infecção no último ano muda o prognóstico. E a gente discutia até usar machine learning para prever quem vai ter infecção, tá? Sair algoritmos nesse sentido. Quando você olha a IA, o que ela identificou, né? Para ter infecção antes de tratar a LLC, qual foi o principal fator? Intervalo entre as últimas infecções. Quem tem muitas infecções vai ter mais infecções. Então, olha que interessante isso, essa cadeia aqui entre o paciente depois da primeira infecção. E aí, quando a gente pensa nisso e pensa em escolher tratamentos, vale ter uma ideia rápida, eu vou passar bem rápido sobre isso, não vou detalhar os estudos, mas mais ou menos uma proporção de perfil de risco infeccioso de cada tratamento, de cada linha de tratamento. Primeiro grupo, passando rapidamente aqui, é a bendamustina. Eu adoro bendamustina, Hematos continua usando bendamustina, vocês dão muito trabalho para nós durante alguns anos, a gente gosta bastante. CD4 dos pacientes fica abaixo aí por 2 anos e aparece um monte de infecções oportunistas. Então, preocupa esse efeito de legado, de uma lesão, vamos dizer, um legado imunológico ruim dessas drogas, né? Então, quem usa bendamustina tem esse problema, a gente vê infecções tardias, eu tenho um caso muito emblemático de retinite recorrente por CMV, por exemplo, um paciente quase 2 anos depois da benda. Então, um efeito de legado muito grande de infecções oportunistas. Quando a gente olha quimio-imuno, a gente vê um risco elevado, aí 18% aqui de infecções, a gente vai comentar depois um pouco disso aqui, mas um risco elevado, na verdade até nem, talvez moderado, em torno de 18%, e depois fica um efeito legado da fludarabina aqui nesse caso, por exemplo, e que vai manter esse paciente sob risco infeccioso de doença oportunista, eu vou mostrar depois. Então, um risco moderado, mas com um efeito de legado maior. E o IBTK, a gente não pode esquecer, o Celso mostrou muito bem que existem efeitos além dos linfócitos B e que podem causar alterações imunológicas assim bastante curiosas em muitos pacientes, né? Que chamam um pouco a atenção. Só colocar aqui um apontador para ficar um pouquinho mais pronto, assim vai ficar melhor para vocês enxergarem. E o que fica claro, né? Não é só o BCR, não é só o BTK, tem outros efeitos. Inclusive, isso pode gerar algumas coisas, a gente vai mostrar daqui a pouco, mais para frente. Quando a gente olha os IBTKs e a gente olha as meta-análises, a gente encontra números muito mais altos de infecção, riscos muito mais elevados, 21% de pneumonia, gravidez 13%. E isso está relacionado, provavelmente, que tanto em monoterapia quanto em terapia combinada nessas meta-análises, isso aqui está muito relacionado ao quê? Tempo de uso. Esses pacientes usam a droga por muito tempo, são acompanhados por muito tempo. Então, confere se a terapia contínua é um risco mais alto, muito provavelmente porque esse paciente envelhece usando a droga, né? Ele usa o tratamento por muito tempo e é acompanhado por muito tempo. E aparecem algumas coisas oportunistas, eu vou comentar um pouquinho disso aqui rapidinho, e zoster aqui aparece como uma complicação importante, tá? E tem relatos de oportunistas também. Muito provavelmente porque a gente tem que lembrar que também existem os pacientes que são multitratados, né? Eles trataram a primeira linha, falharam, tem um legado de fludarabina, tem um legado de bendamustina, e vem aí o IBTK em seguida, e isso causa algumas coisas, um risco infeccioso mais elevado. Então, todo mundo que usa IBTK com frequência deve ter tido um casinho aí de aspergilose invasiva. Todas as mesas que eu viajo pelo Brasil conversando com as pessoas, elas falam que tem um casinho. Então, os IBTKs foram associados aqui, Ibrutinib, com alguns casos de aspergilose sinocentral sem neutropenia, numa população atípica para esse tipo de caso, e que também aspergilose sinocentral bem atípica mesmo, né? E esse envolvimento sinocentral foi o grande diferencial. Provavelmente alguma coisa relacionada com, então, os não neutropênicos, alguma função de fagócito, alguma coisa a mais que está alterada aí por esse legado imunológico, mais o uso do IBTK em sítios além, né? Então, agindo além das células B, porque a célula B, as infecções que a gente vê são geralmente infecções bacterianas e virais respiratórias primariamente. Não é comum que a gente veja a aspergilose invasiva, muito menos no central. Quando a gente olha a veneto em monoterapia, já cai bastante. Você vê que o venetoclax vai ter um número de infecções, uma porcentagem menor, então o risco infeccioso vai ser menor. Isso é consistente nos estudos. Então, aqui é veneto Ritux, 5% de pneumonia. Aqui é veneto Obino, 4% de pneumonia. Então, risco mais baixo. Mas por que isso? Porque a terapia é finita, tá? Esse é o grande negócio. E fica claro essa questão do risco baixo, risco alto e o risco intermediário quando a gente olha estudos como o estudo GLOW, que o Celso mostrou muito bem. O risco aqui ficou 15, é intermediário, é o meio do caminho entre as outras coisas que a gente mostrou. Mas por que isso? Porque aqui eu tenho 2 drogas. Tenho BTK mais o venetoclax, e daí só que também é uma terapia que para ali com 15 meses. Então, eu juntei mais drogas, mas ela é finita. Então, o risco acaba ficando intermediário. Então, olhando mais ou menos aqui o que a gente estava falando, né? A quimio-imuno, risco moderado, mas tem efeito legado, né? Essas drogas de efeito de tratamento por períodos mais curtos vão ter um risco mais baixo, né? O tratamento finito vai ter um risco mais baixo. E juntar tudo, talvez aumente demais o risco, não seja necessário.
E aqui é só para ilustrar o efeito legado que eu mencionei. Então, isso aqui são pacientes que fizeram FCR, e como o Dr. Celso falou muito bem, uma porcentagem desses pacientes vai ter problemas imunológicos sérios aí, com infecções oportunistas, mesmo anos depois de estar em remissão, tá? Então, isso é isso que ilustra aqui esse trabalho. Indo para as doenças específicas, né, só para ilustrar um pouquinho do que foi, aqui a gente pensa muito em Covid, porque foi um vírus respiratório muito importante, né, para nós, e aqui quando a gente olha esse corte aqui da experiência internacional de LLC e Covid, a gente vê uma mortalidade muito alta, que foi tão comum nos pacientes hematológicos, talvez só o mieloma tenha ganhado aqui de maior mortalidade do que isso aqui, mas a mortalidade alta, 1/3, né? E esse estudo ele olhou vários tratamentos e pacientes com tratamentos variados, tentando entender, talvez, qual era o vilão, né? Tem uma terapia vilã aí que aumenta a mortalidade ou que alguma coisa dá errado nesses pacientes, ou mesmo se a LLC estando tratada ou não tratada fazia diferença, porque traria decisões importantes para a condução desses pacientes na pandemia. E o que a gente viu nesse estudo é o seguinte: quais foram os fatores de risco verdadeiros para a mortalidade? Foi idade e CIRS. Então, o score de comorbidades. Quanto mais comórbido era o paciente, maior mortalidade. Quanto mais idoso, maior mortalidade. E o que foi interessante, não teve diferença estar tratando ou não estar tratando. E o uso de BTK não foi associado com um pior prognóstico com relação à COVID. Então, qual é a conclusão aqui? A doença em si traz risco, especialmente se você for idoso ou tiver comorbidades. Agora, o status da doença e o tratamento parecem não ter feito tanta diferença durante a pandemia nessa amostra aí de vírus respiratório. Aí a gente vai para a resposta vacinal desses pacientes, né? E depois vocês vão entender por que isso é tão importante. Então, isso aqui é um estudo com vacina de RNA, é uma plataforma que vai se tornar aí talvez uma plataforma muito utilizada no futuro. E o que a gente vê é o seguinte, é bem simples, é uma análise de resposta tumoral. Se você tem LLC e é vacinado com vacina de mRNA, mesmo o vídeo de tratamento, você responde 50%. A resposta é ruim. Claro, é a melhor resposta que eu vou ter? É uma das melhores respostas. Quem está em tratamento, aí cai muito. Muito, muito baixo mesmo, baixíssima resposta tumoral. E qual o melhor momento para tratar? Se fosse possível, quem está sem terapia em remissão. Se você tiver um paciente que está sem terapia em remissão, é um ótimo momento para vacinar. O tratamento influencia? Não. Se eu estou tomando IBTK ou se eu recebi anti-CD20 no último ano, a resposta é muito, muito baixa, independente. Então, sugerindo o seguinte: se eu for vacinar o paciente para vírus respiratório, talvez o melhor momento seja pré-tratamento, no vídeo de tratamento. E é aquele momento que você tem, sim, algumas medidas importantes a fazer para esses pacientes. Eu vou mostrar isso mais um pouco para frente nas vacinas antipneumocócicas. Uma exceção, talvez a regra, e talvez uma solução para o futuro, seja que existem plataformas de vacinação que promovem oportunidades e respostas diferentes e melhores para esses pacientes. Então, esse é o estudo do NIH, que ele não tem viés da indústria, tá? Ele não é financiado pela GSK de nenhuma forma, mostrando a vacinação com a Shingrix, né? Uma plataforma nova de vacina anti-zoster, que pode ser usada em imunossuprimido, e que, surpreendentemente, aqui comparado com a vacina de hepatite B, por referência, sabe, por comodidade, não tem nenhuma indicação específica nesses pacientes, mostrando que em pacientes que são vídeo de tratamento respondem muito mal à vacina de hepatite B, se tiverem usando de BTK 3%, mas aqui nesse grupo, quem tomou a vacina de zoster, mesmo com 60% aí de resposta, que é muito bom, não teve diferença no uso de BTK. Então, sugerindo que existem, sim, plataformas de vacina e vias que você pode, sim, utilizar para imunizar pacientes, inclusive em uso dos IBTKs. Tá? Então, pode ser que seja uma solução para o futuro, essas novas plataformas vacinais, e sugere aqui um benefício potencial dessas vacinas para os nossos pacientes. E aqui, se eu for falar de um segundo estudo que eu gostaria que vocês levassem com vocês, eu mostrei aquele primeiro slide, esse aqui é o segundo estudo, esse é um estudo muito interessante, e que eu acho que vale levar também. São os dois estudos que eu daria mais ênfase nessa aula. Se eu sair com duas coisas, são essas duas. O resto, por favor, façam perguntas, fiquem à vontade de debate, mas lembre esses dois pontos. O primeiro ponto é que a primeira infecção muda a mortalidade, e aqui esse estudo é muito interessante, estudo criativo do pessoal de Roma. Pegaram 112 pacientes, e eles pegaram o paciente no baseline, vacinaram para pneumo 13, mediram a resposta e acompanharam esses pacientes ao longo do tempo, e esse acompanhar ao longo do tempo foi muito interessante, vocês vão entender. Então, esses pacientes tinham vários tratamentos diferentes, né, de grupos de tratamentos diferentes, e eles não tinham uma hipogama muito significativa, tá? A mediana aqui, tinha pacientes com hipogama, mas a mediana aqui do pior grupo é 474, que é uma mediana boa em relação à hipogama. E o que a gente vê nesse estudo aqui? Barrinha cinza escura é os anticorpos antipneumocócicos pré-vacina, barrinha clara é os anticorpos antipneumocócicos pós-vacina. O que fica bem claro? Ninguém responde bem. Quem responde bem, quem é virgem de tratamento, o único grupo. Ou seja, aqui existe quase uma dobra aí dos anticorpos antipneumocócicos, sugerindo que o melhor momento para vacinar antipneumocócica seja no virgem de tratamento.
E aí, olha só que interessante. E aí eu coloco, talvez, um ponto que vale a discussão no futuro. Eu vou tratar meus pacientes baseado no risco de infecção que eles vão ter? Será que eu vou ter tem alguma coisa que eu posso fazer com esses pacientes para eles não terem infecção e não morrerem de infecção? Será que a gente vai ter um critério imunológico ou infeccioso de tratamento pela LC no futuro? Olha que interessante isso. Eles olharam, então, a sobrevida desses pacientes, como eu falei, eles vacinaram e acompanharam. Primeiro, aqui é o grupo geral, do lado esquerdo, e aqui na figura B é uma das outras coisas muito legais desse estudo. Baseline. Meu amigo, você já teve pneumonia? Já tive pneumonia. Você nunca teve pneumonia? Nunca tive. Olha quem foi vacinado para pneumococo antes de ter pneumonia e olha quem foi vacinado depois de ter pneumonia. Mostrando aqui bem claro que os pacientes vacinados antes de ter o desfecho infeccioso, eles têm uma sobrevida maior. Eles vão muito melhor. Mostrando um papel muito importante para a vacinação nesses pacientes. E aqui a brincadeira que eu sempre faço com os hematologistas. Esse aqui é a sobrevida livre de pneumonia. E o que a gente consegue ver é: teve pneumonia teve pneumonia antes da vacina? Não tive. Olha como vai bem esse cara. Teve pneumonia e ele vai ter pneumonias aqui, a imortalidade, enfim. E olha o cara que já teve infecção antes de vacinar, ele vai tendo várias infecções, ele tem uma evolução muito ruim, várias pneumonias ou mortes. E aí eu brinco sempre, né, que pneumonia de repetição é pior que P53, tá? Então essa é a brincadeira que eu deixo para os hematologistas sempre, mostrando que se você puder vacinar seu paciente antes do quadro infeccioso, que no caso a pneumonia vai ser a infecção mais frequente, isso pode ser muito benéfico para ele. Há um outro questionamento, se existe um papel em medir a resposta vacinal, isso é muito controverso na literatura, existem centros que fazem isso e revacinam seus pacientes, aqui tem alguns lugares da Europa, tem alguns lugares dos Estados Unidos, tem alguns colegas de outros estados, tem centros que revacinam, que não revacinam, tem centros que revacinam sempre, que medem a resposta. Então, isso é controverso, mas existe como você medir a resposta vacinal antipneumocócica, tá? Isso aqui, se quiserem, façam perguntas na hora do debate. E eu só quero mostrar um estudo que, quando eu estava montando essa aula, eu vi esse estudo de 2023, então eu precisava incluir e mencioná-lo para vocês. Eu vou ser rápido para discutir a metodologia desse estudo, mas era uma ideia de tentar entender se esse racional de revacinar os pacientes várias vezes, né? Então, além dessa tentativa de usar outras plataformas de vacina, outros adjuvantes e tal, de revacinar os pacientes com o potencial de ter algum benefício. Qual foi a ideia desses caras aqui? Eles pegaram pacientes que já tinham recebido uma pneumo 13, outros que tinham recebido uma 23, e outros pacientes controle. Eles revacinaram com uma pneumo 13 e depois revacinaram com uma 23 ou com uma 13. Qual foi a ideia deles? Qual era o desfecho desse estudo? Medir aparecimento de plasmablasto, diferenciação de célula para plasma, que vai virar plasmócito e produzir anticorpos. Eles não estavam olhando só os anticorpos, eles estavam olhando se havia uma indução de diferenciação. A mediana de plasmablasto de paciente com LLC nesse estudo é quase zero, tá? A mediana é zero desses pacientes, eles não têm plasmablasto praticamente. Alguns têm, claro, mas é um número muito baixo. E aí o resultado é muito legal, e é claro que não é um resultado definitivo para a prática clínica, mas que mostra alguns insights. Nesses pacientes aqui, e aqui são só os pacientes que receberam pneumo 13, você revacinar uma vez, revacinar duas vezes, você consegue demonstrar, um aumento significativo na frequência, no número de plasmablastos na imunofeno, sugerindo talvez que mais exposição a doses de vacina pode sim induzir uma resposta imunodaptativa nesses pacientes e aí eventualmente trazer proteção. Qual é o porém? Se o cara tinha hipogama já, ou se ele usou na vida Benda-Rituxi ou FCR, ele não respondia dessa forma. Então, sugerindo o seguinte, que existe sim um papel, né, da questão imunológica na LC, se a doença progrediu muito, ou se o cara recebeu tratamentos que deixam esse legado aqui, né, então o rituximab aqui talvez tenha sido o grande problema desse estudo, você vai ter uma dificuldade muito maior em responder à vacinação, mas talvez exista um papel para revacinações sucessivas com vacinas conjugadas, tá? E aí, para ilustrar uma coisa bem rápida, que, lógico, vou fazer licença poética, esse estudo aqui é de mieloma, não é de LLC, mas é só para fazer um paralelo para vocês. Esse estudo aqui é um estudo bem antigo, albumina versus imunoglobulina para prevenir infecção no mieloma, lá atrás, quando os tratamentos eram só quimio-like, tá? Que não é muito diferente de algumas realidades do nosso país, mas os tratamentos eram quimio-like. Nesse estudo tem um dado interessante, não é o resultado do estudo que eu quero discutir aqui, mas todos os pacientes, para entrar nesse estudo, eles foram vacinados com pneu 23, porque falaram, bom, não é justo eu vacinar um grupo e não vacinar outro grupo. Todos foram vacinados e eles mediram a resposta vacinal desses pacientes. E nesse estudo, quem respondeu à vacinação antipneumocócica teve uma resposta sorológica, não se beneficiou da imunoglobulina, sugerindo que ter uma resposta imunodaptativa talvez
impeça que você precise ser tão agressivo, você precisa de imunoglobulina. Se você produz a sua própria imunoglobulina em resposta, ok. Isso é um paralelo que acontece com, por exemplo, imunodeficiência comum variável ou algumas imunodeficiências primárias, em que o prognóstico é muito melhor quando você tem resposta vacinal adequada versus quem não tem resposta vacinal adequada. Então, pode ser que o cara que não responde à vacina precisa de imunoglobulina. O cara que responde à vacina, beleza, talvez ele não precise tanto de imunoglobulina. Isso aqui é um dado de mieloma, mas só para trazer esse detalhe interessante aí, podendo ser uma estratégia para estratificação dos pacientes que podem se beneficiar de fato, diante de um recurso caro, e que agora vai ser usado a rodo em CAR T-cell, em bispecífico. Então, é uma coisa que a gente vai ter que precisar pensar e estratificar melhor esses pacientes para receber, né? E aí, E aí um outro detalhe clínico aqui prático, né? Então, essa resposta sorológica ela pode ser demonstrada em alguns pacientes aqui, de novo, desculpem trazer um estudo de mieloma, mas o conceito é parecido. Esses pacientes aqui são vacinados 2 vezes para influenza, com intervalo de 4 semanas, ao invés de uma dose só, e mostra essa soroconversão crescente aí por expor o paciente a 2 vezes a vacina de influenza. A gente sabe que isso aqui não funciona no pós-transplante, tem vários estudos com isso, mas isso aqui é uma coisa interessante. E fiquem atentos para um estudo que vai sair chamado DANFLU. Tem um estudo com uma vacina quadrivalente quadruplicada da Sanofi, que mostrou resultados muito legais. Eles mostraram só no congresso de cardio, mas não saiu ainda o paper completo e não saiu a população imunossuprimida. Mas eles mostraram a diminuição de mortalidade. Talvez seja uma vacina que a gente possa usar uma plataforma diferente. Não sabemos, tá? Por fim, pneumocistes. Eu tinha que falar rapidinho disso aqui, porque é uma coisa bem controversa. A LLC é associada em grandes cortes com aumento de risco de pneumocistose, mas esses cortes incluem primariamente FC, FCR e correlatos de depletores de células T. Tá? Hoje as terapias, quem começa terapias hoje começa com drogas diferentes, em geral não é recomendado classicamente a profilaxia. Mas a minha dica é não se esqueçam que existe um legado. Então tem pacientes que receberam FCR, que receberam bem da Ritux, que receberam algumas outras terapias que deixam um legado imunológico, e agora começa BTK. E aí olha que interessante. E aí, como essas coisas acontecem? Tinha um slide sempre nessas aulas que era assim, pneumocistose tem casos atípicos de pneumocistes nesses pacientes. E aí tinha alguns colegas que tinham visto, mas eu nunca tinha visto um caso. Aí hoje, você vê que engraçado como são as coisas, é irônico essas coisas. Hoje mesmo, eu estava com um paciente que fez FCR, ele fez FCR não, ele tratou, é um manto, ele fez outro tratamento, tinha Ritux de manutenção, tinha várias drogas, tinha benda, enfim, mas mais recentemente começou o IBTK de resgate. Ele veio, não estava usando profilaxia, porque estava só com BTK, fez um quadro pulmonar atípico, a gente procurou doença, tratou bactéria, não achou nada, painel ampliado, nada, ele PCR de pneumocistis mega estourado, a gente vai fazer uma prova terapêutica para ele. Qual era o perfil? Um infiltrado esquisito como esse aqui, por exemplo. Então, existem casos atípicos de pneumocistose com BTK, estou vendo o meu primeiro hoje, tem relatos na literatura, inclusive não tão classicamente associados com CD4 baixo ou com hipogama. Tá? E não se sabe se eles precisam de profilaxia secundária. Nesse relato de caso aqui, 5 casos de PCP, por exemplo, não fizeram profilaxia secundária. Então, olha que interessante, aqui só mostrando um conceito que é a imunoterapia, a terapia imunológica, as drogas específicas podem também modular não só as doenças que acontecem, mas a apresentação clínica e a evolução dessas doenças infecciosas. Então, fica o meu agradecimento, espero ter conseguido passar rapidamente o conteúdo. Fiquem à vontade para perguntar, eu sei que foi rápido, que foi bastante coisa, mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e espero muito que vocês possam participar do nosso debate aí. E é muito para mim, é muito uma grande alegria estar com o Dr. Celso, com a Larissa aqui também. Lari, muito bom estar com você aqui, obrigado também. Então, fica o meu agradecimento a vocês dois aqui, é um grande prazer estar participando desse grupo seleto aqui e eu espero as perguntas de vocês. Obrigado mesmo. Muito obrigada, João, foi ótimo. Eu acho que você levantou antes de abrir, assim, enquanto todo mundo também pergunta, e eu vou passar para o Tiago poder interceptar essas questões todas para vocês, mas algumas questões muito interessantes que você levantou, eu acho que vai de encontro, inclusive, que a gente viu nesse último congresso que teve, é a questão da imunoglobulina, né? Então, isso daí é uma coisa que eles falaram bastante, saiu uma revisão esse ano, né, na Blood, quando considerar, e do grupo da Inglaterra também saiu em abril agora, considerando, interrogando, inclusive, possíveis benefícios, não só, né, para correção dessa hipogama, que a gente sabe que é importante, eles já abrem, 1/3 já abre o diagnóstico, né, com essa hipogama, mas também como uma possível estratégia imunomodulatória. Então, isso daí foi algo muito interessante, que, né, tem sido
dito, e eu queria saber o que você, João, que o Celso acham dessa estratégia de fato, fazer essa reposição preventiva, vai. Vou ser rápido, esse processo você falou dos tratamentos, mas eu ia falar o seguinte, para mim falta clinical trials, assim, de verdade, com imunoglobulina. Teve um estudo que eu ouvi falar que estava sendo feito com imunoglobulina subcutânea para LLC, só que eu tentei procurar algumas pessoas, eu não achei quem conhecia, que rolou, inclusive, entrou paciente da América Latina, teve paciente da Colômbia, eu conheci um pessoal da Colômbia que teve uma história de estudo desse tipo. Mas eu acho que é o que falta estudar mesmo, porque a gente vai ter que ter algum estudo mais randomizado, mais claro, porque o que a gente tem é muito antigo mesmo, assim, mistura pacientes de várias doenças diferentes. Os tratamentos mudaram completamente. Eu acho que faltam alguns bons estudos, inclusive na era do CAR-T, do BCMA, do bispecífico, a gente precisa de estudos clínicos melhores. Acho que essa é a primeira coisa. Então, tudo que a gente vai falar é meio. A gente está puxando daqui, puxando dali, tentando desenhar uma coisa. Tem o que uma instituição faz, o que outra instituição faz, uma revacina, outra dá muita imunoglobulina, outra não dá imunoglobulina, outro tem imunoglobulina, outro não tem. Então, assim, acesso aos tratamentos vai ser complicado, acesso à imunoglobulina vai ser complicado. Então, eu acho que se a gente puder ter bons estudos que consigam identificar as populações que realmente vão se beneficiar disso, ou até mesmo conseguir alguns marcadores imunológicos mais claros desses pacientes, né, ou de entender quem vai ter infecção, e melhor ainda, quando a gente trata os pacientes, então tem pouca literatura sobre isso, mas por exemplo, tem um estudo com o IBTK que quem sobe IgA depois de uns meses de uso de BTK tem menos infecções. Beleza. Marcadores que falam assim, esse cara recuperou imunologicamente, eu não preciso, por exemplo, dar imunoglobulina para ele. Então, precisa de estudos para mostrar o real benefício e precisa de estudos para atender a melhor população. Eu acho que está muito difícil de responder essa pergunta ainda. Eu acho que hoje o que pesa mais é a disponibilidade no seu serviço. Você tem um paciente, e a grande questão é que a gente sempre está correndo atrás. Teve múltiplas infecções e tem hipogama. Agora eu dou imunoglobulina. Quer dizer, esse cara já está no momento terrível, potencialmente pouco benefício, ele já está nessa espiral de várias infecções de repetição. Então, eu acho que é muito tarde hoje. Só que é difícil de dar mais cedo, né? Sim, com certeza. Você tá mutado, Celso. Está mudo. Tá mutado. Complementando só, acho que o ponto difícil é pacientes que ficam hipogama-globulinêmicos muitas vezes não infectam, enquanto que tem outros. Eu tenho dois exemplos bem, acho que um deles o Thiago até conhece, porque dentre esses pacientes clássicos, vamos dizer assim, que todo mundo viu, né? Vários grupos que trabalharam já com a gente viram, uma paciente tratou lá em 2006, eu acho, com R-CHOP, e depois foi curioso até que eu mostrei dados de gente curada com FCR. Ela fez um FCR de segunda linha, porque alguém tinha tratado ela como linfoma, sendo que ela tinha LLC. E ela nunca mais, sei lá, desde 2008 ou 2009, nunca mais teve critério de progressão, mas ela tem uma IgG de 100, 80. E ela tem uma vida normal desde então, hoje está com 50 e poucos anos. E hoje a gente internou no 9 de julho uma paciente que a Larissa conhece que tem uma IgG normal, mas que não para de infectar. Ela tem alguma questão funcional pós um transplante, não uma LLC, mas... Então acho que não é... Acho que acima de tudo é isso. A gente repõe imunoglobulina nos pacientes que têm infecção de via aérea, tanto superior como inferior. Eu acho que isso é o de repetição e hipogama-globulinemia. E nesse caso a gente ainda não sabe o que fazer com essas pacientes que talvez tenham problemas de subclasse de IgG ou alguma disfunção imune humoral B relacionada, mas que não... E a gente nem tem certeza que a reposição resolva, né? Talvez Eu da acho adaptativa, né? De ter uma resposta nova, né? Porque tem essa questão do naive, de produzir plasmablasto novo e fazer. Então, isso é bem interessante. É difícil de medir isso, né? Não é uma coisa sistemática, não é uma coisa que todo mundo faz do mesmo jeito, não é uma coisa que a gente entende muito bem, né? Thiago, tá com você a palavra. Vai polemizar agora. Gente, eu tenho a missão de, em poucos minutos, tentar extrair o máximo desses speakers sensacionais da Larissa. Eu vou tentar cumprir essa missão. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês em respostas mais rápidas para a gente deixar isso com o pessoal, que em tese a gente tem 5 minutos aí. Mas eu vou tentar trazer alguns tópicos para vocês. Por favor, Larissa, João, a gente quer muito ouvir essa parte infecciosa. E Celso, a gente quer muito, sim, ouvir sua opinião em alguns tópicos relevantes da LLC. Eu acho bem legal a maneira com a qual o Celso colocou que a LLC sim, eu aprendi muito com ele isso, a arte da gente conseguir não tratar um paciente. Um ambulatório de LLC é um ambulatório que a gente conduz um paciente, não é um ambulatório que a gente trata um paciente.
Então, teve uma pergunta aqui, por exemplo, de um paciente que está em observação, tem uma linfocitose ascendente, plaquetas normais, mas ele está com hemoglobina de 10. Então, só queria que você enfatizasse, Celso. Tem muita pressão, às vezes conhece um parente, põe no oncologista. O que você, só para a gente enfatizar esse tópico antes de Não, seguir? eu gosto muito porque acho que a gente tem obrigação, né? Que eu falo, às vezes é mais legal falar de remédios novos, mecanismos de ação, mas a gente tem uma obrigação, acho que até com todos os pacientes, de falar sobre isso. Então, o que que a gente aprendeu? E é a hora que a gente fala que o SUS ajuda a gente, ensina a gente a lidar, inclusive no privado. Então, eu acho que a gente lá na Escola Paulista passou por umas fases tão difíceis de falta de medicamento e você pedia para um tratamento que a gente ia seguir os critérios da IWCLL, porque ele estava lá com 10 de hemoglobina, 9,9, pelo critério abaixo de 10 tem que tratar. E aí faltou o remédio e passam 3, 6 meses, o paciente vai para 11 de hemoglobina. A gente fala, ó, que bom, né? Foi bom que a falta do remédio ajudou a gente a ver que... Então, acho que esse paciente, 10 de hemoglobina, o que a gente faz? A gente, em geral, não trata, como eu falei, valores isolados, não é um número, mas a tendência e descartadas quaisquer outras causas. No nosso registro brasileiro, a gente viu e a gente tem trabalhado, e a tese da Fernanda, a Fernanda já apresentou esses dados em alguns eventos, e agora a gente mandou de novo uma reanálise mostrando isso para o oeste desse ano, que pacientes com valores limítrofes, eles não têm nenhuma indicação de tratamento, muitos deles estabilizam em valor limítrofe, outros inclusive melhoram esse valor limítrofe. A gente viu pacientes que trataram LLC por conta de anemia e era um câncer de cólon que estava sangrando. O paciente trata LLC por conta de anemia e tem uma mielodisplasia associada. E o que a gente agora vai ter o dado mais novo, que vai ser, se for aceito, né, que inclusive tratar pacientes com indicações limítrofes ou ele inclusive está associado ao pior desfecho, possivelmente porque o João e a Larissa podem falar melhor do que ninguém, né? Se eu fazer químio, fazer IBTK, fazer são drogas e se tratar uma pessoa que não precisa, talvez seja inclusive pior do que observar esse paciente. Acho que esse é o ponto mais, no mínimo, Muito não é bom, melhor. Celso. Legal a gente lembrar também que muitos pacientes foram incluídos nesses clinical trials com um estágio precoce, e isso atrapalha um pouco a interpretação também. Vou passar um Tiago, pouco para o... 10 segundos Desculpa. só. Vacine esses pacientes, tem muita coisa para vocês fazerem para eles antes de começar a tratar. Exatamente. Vacina, analisa tudo que você puder, otimiza todas as morbidades do cara, faz certeza que ele passou em tudo que ele precisa, faz o cara melhorar o estilo de vida, sabe? Essas coisas assim. Se prepara Sim. para um tratamento eventual. Tem muito. A gente aprendeu muito isso com hepatite, né, Lari? Acompanha esse cara, o tratamento vai fazer Trata mal, às tudo vezes que vai com dá, calma. Perfeito. vacina para tudo que dá. Exato, exato. Então, só para. Aproveita que ele tá bem imunologicamente, deixa ele bem, né? Eu vou aproveitar uma pergunta de infecto agora e dizer, vocês podem resumir bem rápido, Larissa, João, então quais profilaxias a gente deve usar com os tratamentos modernos hoje, tá? Então as opções que nós temos, combinação de BTK-Veneto, G-Veneto, BTK contínuo, qual o protocolo da instituição de vocês? E se eu fizer Shingrix para esse paciente, caso o aciclovir esteja indicado, eu posso tirar o aciclovir? Qual a opinião? Putz, você percebe que fácil, hein? Ó, Uhum. pneumocócica é número um, todos os vírus respiratórios relevantes são as duas vacinas mais importantes, tá? Se você for escolher, o paciente só pode pagar uma, pneumo 13, tá? Talvez agora pneumo 15, pneumo 20, mas é a número um, é a mais importante, tá? Sim, seria a número um. Profilaxia, a gente gosta de aciclovir e valaciclovir para a maioria dos pacientes, tá? Porque eles têm um risco bem alto dessas reativações. A vacina de zoster, a gente não sabe o timing para esses pacientes, a gente não sabe a melhor momento de dar, a gente não sabe se é melhor dar nos extremos entre as doses ou se dá bem pertinho, como é o esquema. Não tem um esquema padrão ainda, isso é tudo novo, tá? E a gente não sabe muito bem os melhores critérios para suspender o aciclovir. Tem gente que tenta, e aí eu vou, de novo, pessoal, tenta, é uma ideia, tá? De quem tem uma boa resposta, tem IgG bem alto para varicose zoster, não quer dizer nada, tá? Mas a ideia é se você não tem nenhum IgG para zoster, isso é ruim, tá? Então, só para não tô dizendo que ter te protege, mas não ter pode ser ruim. E se você tem um CD4 bom, é uma discussão, tá? São as duas marcadores que se tenta usar, tá? Mas, de novo, não é muito baseado em evidência isso que eu tô falando, e a gente não sabe se você vacina um mês mais, tipo 0 e 1, que poderia, é o mínimo intervalo entre as vacinas, ou se você espera mais, ou você faz 3 doses, nós não vamos saber isso por enquanto. Acho que vai ser difícil de dizer, tá? Então é isso, acho que as vacinas mais importantes são para bactérias
respiratório, então pneumo é número 1 e depois vírus respiratório. A ciclovir a gente usa muito, tá? E Bactrim, nos novos tratamentos, é bem controverso, a maioria dos clinical trials não utiliza profilático. Só para FCR, FC, R-benda, aí eu tenho certeza, use bastante e tente não tirar até você ter certeza que o CD4 está alto. Seria a minha sugestão. Simples, Você rápido. faz Certo, igual, acho que é Larissa? acho que é Desculpa, para Celso. polemizar, a Larissa pode falar um pouco aí, mas a Você gente faz. não faz, Polemiza que é bom. a gente não Pode falar. faz, né? Não faz o Quer que quê? eu Não fale ou ficou muito você fala? claro. Não faz Não, eu posso nada. falar e a Larissa complementa, então. Estou Eu dizendo, eu tento posso falar. justificar. Na Escola Paulista de Medicina e na DAS, a gente não faz nenhuma profilaxia, nem Bactrim, nem aciclovir, para nenhum dos tratamentos para LLC, nem Benda, nem FCR, nem Veneto, nem Ibrutinib, nem associação de Veneto e Ibrutinib. Então, é um pouco diferente da visão do João, e a gente sabe que é controverso. Quando você conversa no exterior também, o pessoal da Alemanha não faz nada, o pessoal da França não faz nada, nos Estados Unidos, no MD Anderson não faz nada, mas no Dana-Farber o Matthew Davis não faz nada e a Jennifer Brown faz, quer dizer, que eu saiba no... Então, assim, acho que cada lugar tem o seu protocolo, a sua forma de encarar. A gente, posso dizer, João, só com alguma segurança, que a gente, apesar disso, não me lembro de nenhum caso que eu tenha me arrependido de não fazer. Acho que a vacina, sem dúvida, as profilaxias LLC, eu acho que é um pouco diferente, então a gente, mas acho que o Thiago e a Larissa podem comentar também, né? Sim. Não, mas Larissa. eu acho que, eu, no começo eu sentia um pouco de angústia, né, um pouco de medo, assim, mas de fato a gente não tem tanto problema, né, me perguntaram esses dias, assim, de pneumocistose, e eu falei, eu nunca, felizmente, né, na nossa equipe a gente não teve um caso, por exemplo, de pneumociste em paciente em uso de veneto com Gaziva ou até Rituxi, e eu acho que isso levanta questões importantes, e eu acho que compreender a lesão, né, imunológica que a gente está lidando, né, o defeito imunológico é muito importante, a gente tem dados de tratamento de pacientes politratados, aí realmente isso daí interfere muito, e pacientes que fazem químio, né, e que fazem FCR, às vezes, que tem a fludarabina, que é um análogo de purina, que a gente sabe que realmente leva uma linfopenia importante, né, e associado a outras drogas, eu acho que impacta mais, então, o peso, né, de drogas acumuladas, né, eu acho que isso impacta mais do que uma primeira linha. Então, eu concordo, assim, né, nesse sentido de, felizmente, a gente não tem esse problema, e eu acho que vai muito em encontro também ao que tem sido muito publicado e foi publicado no Congresso, que é a questão da desbiose e o quanto que o impacto do microbioma, isso está sempre relacionado a pior prognóstico. Então, isso foi uma coisa legal que levaram também, e acho que chama atenção para a gente ter esse paciente na nossa mão o tempo todo, né? Então, é o paciente que você tem que monitorar risco, que se tiver febre você vai investigar, o que é mais do que só acrescentar terapias que potencialmente podem ser tóxicas, né? Isso é legal porque faltam grandes estudos contundentes, né, pessoal, de um monte dessas coisas. A gente tem essa dúvida justamente. Tem muita gente que é muito pró uma profilaxia, tem centros que são muito profilaxia para todo mundo, de um monte de coisa, né? Vai desde a quinolona até o Bactrim, e o que quer que seja, né? E tem centros que são muito watch and wait, testa bastante, provavelmente porque essas estratégias nunca foram bem comparadas para a gente entender. E talvez a gente compare e a gente encontre resultados parecidos, assim, no ponto de vista de o que acontece com o doente de fato. Porque uma coisa é desfecho, tem que ser direcionado para o paciente. Ah, ele teve a sobrevida boa, não internou. Tudo bem, então as duas estratégias são boas, a gente pode fazer as duas coisas. Como a gente faz preemptivo para algumas coisas e outros fazem profilaxia. Então, eu acho que isso é só mostrando que a gente tem experiências diferentes e que faltam estudos contundentes mesmo, que respondam essas nossas perguntas. É o que a gente está querendo aqui, né? Meu, faz um estudo que fala esse versus esse, né? Faz um estudo de Bactrim versus sem Bactrim, não sei. É claro que nessa situação a gente já discutiu aqui os pontos específicos, mas ficou hoje, pessoal, individualizem, né, os tratamentos de vocês, profilaxia ou não profilaxia, hemonituração ou hemonituração, depende do que você tem, da facilidade de um monte de outras coisas. Acho que é isso que eu levaria em conta, tá? Vocês viram que o acesso aos tratamentos é muito variado, né? Então, da mesma forma vai ser as profilaxias e o acesso do doente ao hospital, por exemplo, você pode ponderar todas as coisas, né? Então, é assim, é legal. Temos que estudar mais, é Excelente. isso. Que fique a ideia para a gente reunir esses dados, né, e apresentar mesmo que internamente para o nosso aprendizado, né?
Eu vou fazer mais uma de LLC propriamente dito, misturando só um pouquinho com infecção. Celso, então a gente tem opções de Ibrutinib e BTK com venetoclax e obinutuzumab e venetoclax já com dados bem maduros. Hoje, em 2023, você acha que ainda tem, considerando infecção, efeitos colaterais que a gente falou, ainda tem espaço para IBTK contínuo? E aí o desafio porque na deleção 17P é muito comum alguém defender que sim, tem indicação para IBTK contínuo, mas eu queria que você ponderasse também que tem riscos, etc. Quando você Exato. usa IBTK contínuo, nunca tem É, alguma situação como a eu acho que nunca é uma resposta em medicina, né? Mas eu quase. posso dizer que eu tô quase lá, assim, mas é muito, como você falou, é muito pessoal, individual. Eu acho que existe o que você perguntar para a maioria dos especialistas, as pessoas, eu não entendo, acho que até já tentei discutir várias vezes, baseado em um dado relativamente ruim, né? Porque se pensar os dados que a gente tem de primeira linha, 17P, são poucos pacientes, né? Então, se você, talvez seja o argumento mais forte pelo qual alguns dos nossos colegas especialistas internacionais respondem. Dados de 17P com inibidor de BTK tem mais pacientes expostos e é um dado mais maduro do que o dado de 17P com venetoclax obinutuzumab ou mesmo com venetoclax e ibrutinib em associação. Então, por isso, talvez eles considerem. Eu vejo os argumentos contrários são a gente, na verdade, não tem nenhum motivo para pensar por que não fazer veneto-obinutuzumab na primeira linha, uma vez que esse paciente, inclusive, possa ser reexposto a veneto após 50 a 60 meses. Não tem nenhum dado mostrando que o venetoclax tenha aumentado o clone 17P ou tenha tornado esses indivíduos resistentes. Então, a pergunta sempre deve ser essa: por que não fazer terapia finita? Uma vez que você não tem motivo para não fazer, né? Acho que é mais isso. Por que não fazer? Você se arrependerá, você vai tornar um 17P mais resistente, você vai induzir Richter, você vai induzir uma doença. Isso não acontece com venetoclax. Os dados hoje que a gente tem já de um tempo de segmento, tanto em primeira linha como subsequente, é que não há seleção clonal, não há desenvolvimento de resistência associado a terapias finitas. Isso sim é associado à terapia contínua. Então, eu vejo o inibidor de BTK como sendo uma boa terapia, validada em fase 3, não está errado nenhum dos colegas ou qualquer pessoa que defenda a estratégia, mas ela tem riscos, os riscos talvez sejam, de certa forma, minimizados, uma vez que são riscos relativamente associados a complicações inerentes a pacientes idosos. Então, você vai ter infecção, idoso tem infecção. Você vai ter artralgia, idoso tem artralgia. Você tem equimose, idoso tem equimose. Você tem fibrilação atrial, fibrilação ventricular, idoso morre do coração, é vontade de Deus. E não é bem só isso. Você vai ver, tem lá um odds ratio que é um pouco mais do que vontade de Deus. Então, o inibidor de BTK causou essas coisas, não é que seja um medicamento inócuo. Então, acho que a gente deve ponderar isso. Claro que tem, né? Então, você perguntou qual o paciente para tomar, qual o paciente. Eu acho que eu não coloco como uma estratificação biológica da doença. Para mim, é mais relacionado a, por Paciente, né? exemplo, um paciente que mora lá em Oriximiná, falando do seu estado, né? Um paciente está lá num lugar super distante. Talvez, será que para aquele paciente você, né, é mais fácil uma estratégia assim? Um risco de ter que o paciente fazer as infusões, Mas aí eles você pode fazer ibrutinib e venetoclax juntos, né? Também, que fica tempo limitado, né? Seria, digo, distância não é mais, né, o problema, né? O que você acha? exato. Talvez muito idoso, talvez, não sei. Acho Frágil, que muda não, a eu sua acho que ideia. a minha resposta era mais o I mais V versus venetobinutuzumab. A terapia contínua para mim é linhas subsequentes, né? Quer dizer, na primeira linha não Perfeito, tem nenhuma perfeito. indicação, né? Perfeito, isso que eu queria puxar. Interessante. Claro que eu penso bastante parecido. E eu só quero também deixar a ideia para convidar todos a olharem o Captivate e olharem efeitos adversos, efeitos adversos, efeitos adversos. Quando acaba o tratamento, somem os efeitos adversos. É super interessante. E fala a favor do que o Eu Celso está posso falando. fazer, Ah, por inclusive, favor, você pode. Claro, sempre. aproveitando essa questão, né, de não ver mutação, né, ao longo do tratamento em primeira linha, né, ou emergência de mutação com o veneto, para você, Thiago, para o Celso, assim, que sempre perguntam para a gente enquanto infecto, mas aí agora eu acho é uma dúvida genuína, assim, o trabalho que a gente tem, assim, melhor que analisa a farmacocinética do uso, né, de inibidores de CYP3A4 com o veneto, que é do posaconazol, né, inclusive que eles usaram, eles realmente fizeram em nível sérico o posaconazol.
né? Então, ele estava garantindo que tinha nível estável de pousa para passar, né, essa cinética e previsibilidade que a gente tem aí de redução, né, do veneto de 75%. Uma dúvida, né, porque os trabalhos que são esses, eles não foram feitos nesses moldes, eles não foram feitos com inibidor, inclusive, até onde eu sei, é um dos motivos que poderia se considerar não fazer, mas vocês veem alguma relação, né, já que a gente não consegue dosar no Brasil para todo mundo, mas dessa alteração farmacocinética, e pensam que isso pode levar a uma seleção de clone resistente, possível recaída no futuro ou não? Larissa, deixa eu só complementar a tua pergunta. Vou simplificar para vocês de uma maneira. Respondam ao seguinte, para ser rápida a pergunta. Vocês têm ou não têm medo de usar venetoclax com azólico? E a pergunta é com nível e sem nível. Essa é porque para nós, aqui me perguntaram de suspender tratamento por infecção. É assim, a gente está preocupado com o tratamento oncológico primariamente, porque se o cara não melhorar a Exato. doença de base, tá tudo lascado. A infecção, ok, beleza, mas o cara neutropênico para sempre, não cura da LMA, não cura da LC, enfim. Então a pergunta é, Ainda vocês mais, estão tranquilos, né? Ou não, né? ainda mais porque há o uso de outros, né, de cetoconazol, de itra, que a gente abomina, né, João? Então, não É, sei. Quer enfim, e responder, tá uma Tiago, modinha primeiro? do Vôrico, tá uma modinha do Vôrico sem Hum, nível, tá? Então só para opinião de Não, vocês. é, acho que não. Eu acho que eu vou fazer mais a última pergunta mesmo, que eu tenho ainda uma guardada mais para os infectos. Vai lá, Celso, o que que você acha? Não, eu acho que esse é um assunto, para mim, eu separaria, respondendo bem rápido pelo horário, duas doenças diferentes completamente, LMA e LLC, né? Então, para mim, isso é muito claro, até por isso que a minha resposta de profilaxias também ela é completamente diferente quando você fala em LMA ou mieloma e LLC. Então, na LLC, eu tenho bem menos essa preocupação, Larissa, por conta justamente de ter um dado muito palpável, né? Você tem análise de doença mínima, de eficácia, você vê resposta, é um negócio visível, né? Então, você está lá usando junto com o inibidor por algum motivo, né? Então, numa situação que, como o João falou, todo mundo tem lá uma aspergilose que teve com ibrutinib, aí você passa para veneto, o paciente está ainda usando algum azólico, porque em geral a gente não usaria, né, se não fosse num contexto de infecção fúngica invasiva, que infelizmente os IBTKs têm mostrado. A gente teve neurocripto algumas vezes já, pelo menos 2 pacientes graves de neurocripto, então o paciente já fica no fluconazol para o resto da vida, né, literalmente. Então, acho que é algo relativamente fácil de manuseio. Agora, para LMA, eu acho que a ideia é, se está focado, se vai fazer veneto para LMA, talvez seja interessante evitar o azólico no começo, ali, no momento que é pouco tempo ainda de neutropenia grave, uma neutropenia grave não persistente ou não associada à lesão de barreira, e aí talvez seja um paciente para pesar ali só, respondendo objetivamente a isso. E é o que o João falou, né? Quando você puder ter acesso a nível de pousa, de vôrico, quando a gente dosou pousa quando estava padronizando a dosagem de posaconazol, foi um desastre. Os pacientes estavam Hum. indetectáveis em posaconazol, Então, 0,1. todo mundo, a gente começou a usar, foi a mesma coisa. É. Mas vai lá, Thiago. Isso, excelente. Eu queria deixar uma última, que eu acho que ela é bem importante hoje na tomada de decisão terapêutica, tanto para o Celso quanto para o João e para a Larissa. A gente teve um dado do IRA, que foi um dado mais maduro. O último segmento do Globo, a gente teve ganho de sobrevida global. E quando você tem ganho de sobrevida global, você tem que tentar entender o que está acontecendo. Você tem que olhar, não, peraí, sobrevida global. E, na verdade, o que aconteceu é que a gente teve muita infecção no paciente do grupo controle que fez obinutuzumab e cloramfil. E a gente perdeu pacientes a princípio por infecção. E essa infecção, se você for olhar, parece que foi viral. Acho que o que eu quero dizer é perguntar para vocês, porque isso pode influenciar a nossa tomada de decisão hoje ou a um ponto de discussão. O obinutuzumab, quando comparado ao ibrutinib e veneto, num estudo randomizado, mostrou que o obinutuzumab deu uma infecção. Isso foi um achado por causa da pandemia? Simplesmente foi uma coisa que aconteceu? Ou vocês acham que é algo que o hematologista tenha que pensar na prática? Melhor fazer ibrutinib e veneto para um determinado grupo de pacientes, e pacientes que eu tenho mais medo de infecção, o obinutuzumab não é legal? Eu queria muito que vocês explorassem esse ponto, que eu acho que ele é bem controverso hoje na tomada de decisão em LLC, depois a gente finaliza. Eu ia falar que o que a gente sabe de experiência do Covid é que não, é o pouco que a gente tem, né? Mas não parece ter diferença qual o tratamento. Tem a LC e a MAL. Então, não sei se foi o Covid que pesaria para esse lado. A outra coisa é que tudo que mexe com sobrevida global em LC
é o que você falou, levanta uma suspeita de alguma coisa que está acontecendo. Realmente dá dúvida. Eu acho que não é o suficiente você. E eu até deixo bem claro isso. Eu não creio que infecção, a não ser que seja um desfecho terrível, tá? Seja uma coisa que vai te fazer imediatamente falar, não dê mais isso, dê aquilo, sei lá, mude tua estratégia. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Eu até brinco que a gente tenta interferir o menos possível na conduta de vocês e ou talvez trabalhar da melhor forma para que vocês possam fazer as melhores condutas. Então, o paciente precisa deste tratamento, é o melhor para ele, a gente segura a onda. É assim que a gente trabalha normalmente, tá? Você Então, acha, Larissa? Ah, desculpa. a minha Imagina. percepção é Se essa. a Larissa ia Eu falar ia isso. falar, Anti-CD20 ou não? eu não. A gente teve uns casos de Covid estranhos com a CD20, mas não é uma coisa universal. Parece que tem mais fatores. Não é só o anti-CD20 suficiente para o cara fazer um Covid estranho ou diferente. Tem mais coisa rolando normalmente, tá? Acho que tem mais fatores aí. Excelente. Entendi, Prax. Perfeito. Eu também não Sei. contraindicaria, a gente não contraindicou durante, né, quem teve que usar, usou, e a gente correu atrás de tratamento, né, e de suporte, inclusive, mesmo quando precisava repetir, iniciar outro ciclo, se o paciente estava sintomático, isso para qualquer infecção viral, né, então isso tem realmente muito valor. Agora, com relação parece realmente o obinutuzumab faz mais sentido do ponto de vista também de mecanismo, ele ser pior, né, porque ele também faz uma ligação mais otimizada e ele leva mesmo a uma persistência de depressão maior e mais prolongada, mas também é isso, não contraindicaria. Eu acho que a gente corre atrás dos riscos e tratamento. Como hematologista, o que você acha, Celso? Isso foi um achado que... O que Eu você acho que o acha? mais importante, talvez no início da pandemia, a gente evitou ao máximo usar anti-CD20, achando que ia acabar com a eficácia vacinal, depois achando que ia ser um problema do ponto de vista se o paciente tivesse Covid, e os dados já cumulativos mostraram que não é verdade, né? Que não foi pior IBTK em relação a inibidores de receptor de linfócito B. Na verdade, todos os nossos tratamentos são direcionados contra o linfócito B. Então, se você pensar, não é um o que eu faço habitualmente é o paciente que vai fazer segunda linha, talvez não precise do anti-CD20 se ele já usou anti-CD20 antes. E aí você pode fazer veneto em monoterapia, por exemplo, seguindo o que o Venice faz, né? Talvez aí paciente idoso que já tenha um risco maior de infecção, talvez você possa evitar. Mas na primeira linha, o dado que a gente tem é anti-CD20 e não parece pior do que inibidor de BTK, então acho que a gente tem que eu acho que a gente aprendeu com o erro que não, talvez não tenha sido mais inteligente ter mudado e evitado o anti-CD20. É o que o João mostrou, né? O problema é da LLC, o problema é da doença, o problema não é só do remédio, né? Então, eu acho que dado de subida global do ECOG é questionável, do CLL14 é questionável, do Globo, porque acaba que você cai nos números pequenos e muitas vezes depois você refaz o estudo e ele não vai ter a mesma coisa. Eu sempre é o que você falou, acho que a gente tem que evitar estudos que tenham ganho de subida global, porque se isso aconteceu, alguém morreu e talvez era uma coisa poderia ser evitada. Esses webinários, eles têm problemas seríssimos, é que eles têm que chegar no fim e acaba muito rápido no momento que está com a sessão de meio. Então, eu vou pedir muito para agradecer e pedir considerações finais a João, depois eu vou pedir consideração final da Larissa e, por fim, do Celso para a gente finalizar. Eu vou falar, não esqueçam das infecções, e às vezes o paciente virgem de tratamento, esse é o melhor momento para você fazer todas as prevenções que você puder, vacina esse cara para tudo que você puder. Acho que um consenso grande aqui é vacina o cara para pneumonia 13 antes dele ter pneumonia, tá? E tente evitar as infecções. Qualquer infecção da mortalidade, hoje, esse é a minha mensagem, tá? E contem conosco, nós estamos aqui para auxiliar vocês. Eu sei que quando você vai conversar com o paciente com LC, você tem 50 coisas para conversar com ele. A gente pode trabalhar muito bem junto essa questão das imunizações e ter um trabalho conjunto muito bacana. Acho que isso é uma grande oportunidade aí de interação das nossas especialidades. Então, e só por fim, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Agradecer de novo o Celso, a Larissa, né? Thiago, parabéns pela moderação e obrigado por tudo, por todos que estão nos assistindo até agora. Eu queria agradecer, foi ótimo. Eu acho que cada vez mais está aumentando essa parceria e eu acho que é muito importante a benefício do paciente mesmo para minimizar toxicidades e para aumentar a sobrevida e experiências, né? A gente trocar experiências é muito importante. Então, eu gostaria só de agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui entre vocês e qualquer coisa também, estamos à disposição. Obrigada.
É isso aí, Então, vamos. Obrigado, Larissa, João, Thiago, um prazer estar com vocês aqui, foi super legal. Se pudesse, a gente fazia uma série de polêmicas, é na polêmica que a gente aprende, né? Trocando experiência que a gente cresce, evolui, muda. Eu acho que o mais legal de Emato, e talvez um recado final seja esse, é muito dinâmico, né? Então, a gente só olha um dado, aí você fala, talvez eu não precisasse ter feito isso, então eu convido todos os hematos que estão assistindo isso, estudem bastante, parem, pensem, reflitam e façam a melhor prática, aquilo que é melhor para o seu paciente, que assim a gente aprende muito com os colegas e discutindo. Então, vamos fazer